Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Direito com Café. Hoje o nosso convidado é o Alexander Moreira. Antes de eu passar a palavra para ele, eu vou falar um pouco sobre ele aqui, sobre as especialidades dele. Ele é consultor jurídico para grandes leiloeiros e investidores imobiliários, reconhecido por sua habilidade em simplificar os complexos procedimentos legais de leilões para todos, né? Formado em Direito, né? Trabalha com negócios imobiliários e pós-graduado em Direitos Imobiliários, com formações técnicas na área de edificações. Eu vou ficar cansada de falar toda essa coisa aqui, hein? Eletrotécnica, segurança de trabalho, contabilidade, perito avaliador imobiliário, com mais de 10 anos de experiência no mercado imobiliário e afins, transações imobiliárias e design de interiores. Bem-vindo ao nosso podcast, né? Você explica pra gente um pouquinho o que consiste na sua assessoria? Boa tarde, meninas. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. É uma satisfação estar aqui. A nossa consultoria basicamente consiste em fazer todo o levantamento mercadológico do imóvel para o cliente, fazer uma apuração de qual é o melhor investimento que o cliente busca fazê-lo no mercado, porque não necessariamente o cliente vai fazer investimento para revender o imóvel e muitas das vezes para moradia. Então a gente precisa dar um assessoramento ao cliente para localização do imóvel, o melhor valor, levantamento de custos processuais que ele possa ter no caso de um imóvel estar ocupado. Então a gente presta toda essa assessoria, além de toda a parte documental, as certidões necessárias para a gente poder fazer a lavratura da escritura, levantamentos de débitos para envio ao banco, processo de RGI e após todo esse processo a emissão na posse do imóvel, a questão extrajudicial de notificação ao cliente. Então a gente basicamente faz todo esse aporte. Faz tudo, né? Não tem o trabalho. Resumindo, faz tudo. Faz tudo. Então, né, para a gente começar, eu quero iniciar no mundo dos leilões. Por onde eu devo começar? Melhor resposta para essa pergunta é pesquisar. Hoje a gente tem acesso de informação em todas as plataformas digitais, principalmente o Google. Então é bom pesquisar, saber sobre a empresa que você está prestando, está buscando a prestação de serviço, buscar informações sobre o leiloeiro, saber se aquele profissional no mercado tem ações judiciais em cima daquele, com referência a questões de não atendimento, com questões de não prestação de serviço adequadas, reclamações nos sites que tem também de reclamações do mercado. É muito importante você pesquisar sobre o profissional que você está buscando fazer negócio, sobre a empresa, né? Não necessariamente, a gente hoje é uma empresa de prestação de serviço imobiliário e a gente atua nesse segmento de todo o suporte para leilão, não somente para os leiloeiros, mas também para os clientes em ponta de lança, né? São os clientes que efetivamente vão comprar, vão revender e vão nos buscar para esse tipo de plataforma de trabalho. Então, a melhor forma que a gente tem para fazer hoje é pesquisar. Pesquisar muito sobre o cliente, buscar uma assessoria jurídica adequada para que você não venha cair em golpes no mercado que hoje a gente sabe que muito se tem, né? Sim, exatamente. Muita chave Pix que não funciona, é muito link suspeito, que no final você acaba se perdendo no meio do caminho. E a gente percebe também, assim, muita cópia de leilão sério. Isso existe mesmo. Um leilão normal, né, que é ok, é sério. Aí existe outro, da pessoa que acaba fraudando aquilo, criando outro leilão idêntico. A base do site é a mesma. Você, às exatamente. vezes, detalhes que só, às vezes, um detalhe de perícia mesmo, um profissional como nós, que somos habilitados para identificar esse tipo de armadilha para poder fazê-la, que realmente te faz fugir dessas situações. Então, é o melhor caminho, buscar realmente fazer a pesquisa de mercado e se informar sobre isso e ter um profissional bom, adequado, fazendo o seu assessoramento. Perfeito. E quem pode comprar esses imóveis de leilão? Qualquer pessoa hoje no mercado pode comprar o imóvel. Eu digo que basicamente o que a pessoa precisa ter é nome sem restrição, ter uma renda formal ou informal que dê para a gente fazer uma apuração e ter o interesse de investir ou estiver buscando moradia. Porque alguns leiloeiros, através de alguns bancos, financiam inclusive o imóvel. Não necessariamente você precisa ter recurso próprio alto para poder aportar uma compra. Você pode entrar com um financiamento imobiliário. Se as regras dos leilões permitirem, dentro daquele edital, que se seja feito o financiamento imobiliário, você pode entrar com financiamento imobiliário. Você, com CPF limpo, sem restrições e com uma renda formal, você consegue fazer essa adequação. Porque hoje os leilões não pedem uma entrada muito alta. Diferente de um financiamento imobiliário padrão, em que você precisa ter até 30% de entrada para conseguir um financiamento, no leilão são apenas 5%. Entendi. E tanto pessoa física quanto pessoa jurídica ou não? Tanto pessoa física quanto jurídica. O que vai mudar nos detalhes quanto à aquisição física ou jurídica são as questões contábeis
que aí você, com o contador, vai adequar melhor, por questões de desconto de imposto. Você comprando pela PJ tem uma incidência de imposto, pela pessoa física entendi. tem outra incidência, e também qual é o motivo pelo qual você quer comprar. É para moradia? Para moradia, sempre pessoa física. É para investimento? PJ ou pessoa física. Então, você tem que avaliar para que você quer fazer aquele investimento, aquela compra, aquela aquisição naquele momento de leilão, para onde ela vai. Vai para um uso próprio ou para uma destinação para terceiros, para revenda. Entendi. E você consegue dizer para a gente aqui agora, por exemplo, se eu comprar o mesmo imóvel da pessoa jurídica para a pessoa física, se tem muita diferença no valor? Com referência a valor de mercado? Isso. Não, basicamente o valor é o mesmo. Não existe diferença com referência ao valor. Você vai existe comprar nas o que taxas. existe diferenciação nas taxas pelo fato de leilão judicial ou extrajudicial. O leilão judicial acaba que você tem que ter algumas taxas e cobranças, custos a mais com essa questão da arrematação. Porque no leilão judicial, você, além da taxa do leiloeiro, você tem despesas adicionais que muitas das vezes você vai ter de IPTU, condomínio, taxa de bombeiros, que é o FUNESBOM, que às vezes fica por conta do arrematante e não por conta do leiloeiro que esteja fazendo ou a instituição bancária. Então, a diferença que faz é mais na questão de pagamento das taxas que você vai fazer ao final para extra ou judicial. Mas a questão de valor de mercado para o imóvel, basicamente é a mesma coisa, não faz diferença. Entendi. E entrando já nesse assunto, qual a diferença principal entre o leilão judicial e o extrajudicial? Judicial, basicamente, é sempre advindo de algum processo. Não necessariamente aquele leilão judicial vai vir de um processo por perda de bem, como no extrajudicial, que pode ser uma simples alienação fiduciária que o cliente não pagou. Entendi. Pode ser uma penhora de um bem através de algum processo judicial que trouxe aquele imóvel para poder chegar à arrematação. Basicamente, essa é a diferença. Um advém do processo e o outro através dos editais de instituição financeira, né, normalmente as bancárias, que fazem esse aporte para que o cliente possa fazer essa aquisição. Basicamente é essa. Um é pelo processo e o outro é extrajudicial, de acordo com as regras que cada banco, e aí a legislação permite com que cada instituição financeira tenha as suas regras específicas para o leilão. Entendi. E eu acho assim que a dúvida principal, e eu acho que o medo das pessoas hoje investirem em leilão é principalmente a questão financeira. Por quê? Às vezes a pessoa, né, pelo que eu vejo, às vezes a pessoa tem 60 mil só guardado ali. Aí ela fica com medo de pegar aqueles 60 mil e investir e os custos depois serem muito maior do que aquilo. E acaba tendo medo de sair no prejuízo. Então, assim, para eu começar no leilão, quanto que o ideal eu deveria começar? Quanto em valor? A gente volta um pouquinho no ponto que a gente falava ainda há pouco. É para moradia ou para investimento de revenda? Se for para moradia, vale a pena você ter um pouco mais de investimento. Aí vai depender muito. Você não precisa de mais de que 5% hoje para poder adquirir um imóvel em leilão de recurso. 5% gente, é bem pouco, entrada, né? Assim. E a documentação básica, que muitas das vezes você às vezes não tem o recurso, mas tem uma linha de crédito com o banco para fazer o empréstimo. Tem um cartão de crédito com limite mais alto que você consegue, junto à empresa que estiver te assessorando, passar um cartão para ter esse recurso para fazer essa parte documental, a parte dos honorários do profissional que vai seguir. Então, basicamente, o que você precisa ter são 5% do valor. Bacana. Fora aquela... É até a nossa próxima pergunta, né? Que... quais os custos eu vou ter depois, além do valor do imóvel, na verdade? Sim. Na arrematação judicial, você tem os custos do leiloeiro, os 5% do leiloeiro e a documentação toda. No custo extrajudicial, você já não tem o leiloeiro, então você já reduz o seu custo de arrematação em 5%. Ao invés de você já precisar dos 10% mais a parte documental e os honorários do profissional que estiver te assessorando, você já enxuga 5% do seu custo. Entendi. Aí, dependendo da sua linha de investimento, do seu perfil de investidor, vale mais a pena você trazer todo o trabalho para o extrajudicial. Entendi. E aí a gente, como empresa, a gente vai fazer esse levantamento para poder adequar ao seu perfil de investimento e de recurso qual o melhor imóvel para aquela questão, para aquela situação que você está naquele momento buscando investir. Bacana. Sempre que eu pensava em leilão, eu pensava que você tinha que pagar tudo à vista. Tipo assim, tá 60 mil, você tinha que pagar os 60 mil à vista. Você já falou que é só 5%, mas tem alguma verba que eu posso usar para pagar esses 5% ou tem que ser... Os 5% é um sinal que toda instituição financeira pede. O custo do leiloeiro, se for no judicial, você tem que ter os 5% que você paga a arrematação direta ao leiloeiro. E o custo bancário você paga diretamente ao banco. Esse 5% é o sinal, é o primeiro boleto que a gente gera para fazer o sinal do banco, para que o banco possa tirar o imóvel da plataforma de venda
e seguir com o seu processo de compra. Aí você tem os prazos. Cada banco tem um prazo que estipula para você, em média são de 5 a 10 dias, para que eu possa entrar com a aprovação, com a linha de crédito ou com a continuidade de escritura para fazer essa quitação. Então você pode usar os recursos, muitas das vezes, do próprio banco, da própria instituição financeira que você esteja arrematando, para que você possa financiar o imóvel. Entendi. Sem a necessidade de um aporte de valor maior. Entrando nesse assunto que eu fiquei na dúvida, é em relação ao primeiro imóvel. Existe alguma vantagem por ser o primeiro imóvel? Por exemplo, eu quero comprar, eu nunca tive imóvel na vida, né? Sim, todos os clientes que fazem a aquisição hoje do primeiro imóvel, ele comprova através de 2 certidões, que hoje a gente consegue substituir por uma simples declaração no próprio contrato de financiamento, o desconto de primeira aquisição, que te dá no RGI 50% de desconto no custo. Entendi. Então, em média, um cliente que pagaria 5 mil num imóvel de RGI, ele vai cair com um custo de 2.500, 2.700. Entendi. É o mais um atrativo, quando você entra na linha de contrato habitacional. Se você faz a arrematação à vista, né, quando você faz a quitação à vista da arrematação, automaticamente você já tem esse desconto, porque na escrituração à vista não tem os custos de alienação fiduciária e habitação. Entendi. E muitas das vezes, em alguns bancos, trabalham com o que a gente chama de CCI, que é a cédula de crédito imobiliário, que aí você tem que ter um custo um pouquinho a mais, ou adicional, porque algumas instituições trabalham com a negociação do seu contrato. Entendi. Elas permitem com que o seu contrato seja vendido para outras instituições. Então, em alguns casos, você tem a CCI que o próprio banco expede e outros bancos podem arrematar sua dívida. Entendi. E entrando em outra questão, nessa questão que a gente estava falando até mais no início, de risco e segurança, né? Eu acho que muita gente tem medo, até por essa questão de fraude que a gente estava falando, de entrar num site, dar uma pesquisada lá, até porque a gente sabe que a tecnologia é muito favorável, mas às vezes a tecnologia atrapalha, né? Então, de eu comprar um imóvel num site, é seguro mesmo? Ou... Enfim, depende do site, ou quais os tipos de site seria viável você começar? Sim. Hoje existem muitas empresas com idoneidade no mercado que você consegue fazer aquisição sem ter problemas. A nossa empresa é uma das empresas, a Bauer Consultoria Imobiliária hoje te presta esse suporte, e você tem acesso dentro do próprio site de cada banco, de buscar um assessoramento de um correspondente credenciado, do banco para que você possa fazê-lo. Quando você vai adquirir um imóvel, que você vai fazer uma pesquisa, lá entre a listagem de todos os associados, você pode encontrar a minha empresa hoje. Entendi. Você pode encontrar a Bauer. Então, mas em todos os bancos? Todos os bancos. Você tem uma listagem dos credenciados que podem te assessorar nisso. Que bacana. E às vezes as pessoas pesquisam, o problema da questão da pesquisa de muitas vezes cair em golpe, é que a pessoa vai pesquisar num site aberto, livre, Google. E aí você cai na questão de você, às vezes, entrar num link de site que é suspeito, que tem a mesma interface do outro site, contudo, é um site clonado. Entendi. Então, o melhor caminho inicial é você entrar no site dos próprios bancos, na instituição financeira, e buscar dentro dos sites os credenciados para te assessorar. Porque a gente tem acesso a quais são os imóveis disponíveis, a listagem dos imóveis, os valores de arrematação, valores de avaliação mercadológica que aquele imóvel já tem junto ao banco para poder te auxiliar. Então, o melhor caminho é você buscar um correspondente credenciado, credenciado dentro do próprio site do leiloeiro, dentro do próprio site do banco. E atualmente todos os bancos fazem esse leilão extrajudicial? Na quase sua totalidade tem leilões extrajudiciais de bancos hoje. Hoje a gente trabalha, a maioria dos leilões que são feitos a arrematação é leilão Caixa, Santander e Itaú. Caixa é carro-chefe sempre de puxada, por quê? Taxa de juros menores. São imóveis que relativamente foram comprados com uma taxa de juros menor, então tem um saldo devedor menor quando se faz a arrematação. Então a gente normalmente faz essa arrematação, muitas das vezes com os sites da Caixa, que inclusive por ser o banco que mais vende imóvel, mais financia hoje no mercado por conta das taxas, consequentemente acaba sendo o banco que mais tem estoque de imóveis retomados para poder você comprar. Entendi. Justamente pelo fato de ele ser o banco que mais aprova, consequentemente ele tem mais estoque para poder vender. E seria mais facilitador? Mais facilitador. Tá. A Caixa, dependendo da situação em que você tenha, se você for um cliente, que hoje tem a linha do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, dependendo da situação do cliente, o valor do imóvel que você está arrematando, a gente consegue financiar 100% daquele imóvel. Porque vamos supor numa ideia. Você está arrematando um imóvel de 100 mil. O cliente com um imóvel de 100 mil, às vezes com uma renda de R$ 1.600, R$ 1.800, ele vai ter um subsídio alto. O subsídio vai cobrir todo o trabalho,
O subsídio vai cobrir todo o trabalho. Com a cobertura do trabalho do subsídio, da parte que o cliente não tem, vai aportar o restante de financiamento. Eu arrematei um imóvel de 100 mil. Para o banco, o imóvel está avaliado em 130. Eu tenho a possibilidade de chegar até os 100 mil de financiamento para o cliente, levando a aprovação do cliente nos 130 mil. Entendi. Com isso, o cliente vai ter o valor de recurso todo aportado pelo banco, usando a própria engenharia bancária, que já está lá no sistema aportado. Então, em algumas situações, quando o cliente é Minha Casa Minha Vida, tem uma renda mais baixa, mais adequada, a gente consegue chegar até 100% do financiamento. E isso são coisas assim que você não acha no Google. Não vai achar no Google. São coisas que são muito particulares. Sim. Nós, como empresa, hoje, a gente vai te dar o suporte todo. Quanto à questão do financiamento imobiliário, porque a gente é correspondente bancário, todo o assessoramento jurídico para arrematação do imóvel, acompanhamento processual e desocupação, no caso do imóvel estar ocupado, assim como também todo o andamento para que você não tenha nenhuma dor de cabeça em cair em golpes, fraudes, entrar em sites que de repente vão te dar um imóvel ou um negócio que depois você não vai conseguir recuperar. Falando um pouco mais sobre esses riscos, né, que você citou, eu comprei um imóvel de leilão. Quais são os riscos que eu posso ter comprando esse imóvel? Riscos no imóvel de leilão. O que você tem basicamente de risco no imóvel de leilão é você ter pressa para poder entrar no imóvel e o imóvel estar ocupado. É o principal risco que você tem no leilão. Ademais, todos os leilões são respaldados pelo juízo, pela legislação, em que você vai arrematar e seus direitos vão ser garantidos. Por isso a importância também, volto a ressaltar, de você ter um profissional te acompanhando para que esse profissional já se antecipe a essas questões. Porque o profissional já vai se antecipar a fazer um levantamento jurídico, a saber se o imóvel, de repente, tem uma ação pedindo a suspensão do leilão. Se tem uma ação, além da ação do juízo de retomar o imóvel, com referência a alguma briga de litígio entre vizinhos, alguma questão de empresarial trabalhista que possa estar recaindo sobre o imóvel. Então, tem uma série de questões que podem acontecer, por isso a importância de você ter um profissional te assessorando. Mas o risco especificamente que você pode ter na aquisição de um leilão é o fato do imóvel estar ocupado e você precisar de um pouco mais de tempo para fazer todo o processo burocrático de desocupação. Entendi. E entrando ainda nessa esfera, né? Por exemplo, comprei um imóvel. Todo mundo fala lá que você joga lá no Google e vê que você comprou um imóvel, você tem que olhar o edital para ver se tem questão das dívidas. Como é que funciona essa questão das dívidas dos imóveis de leilão? Muito boa essa pergunta, porque aí a gente entra num ponto que às vezes as pessoas não entendem. Elas acham que todo leilão, todo site de leilão só tem uma modalidade. E não. Vamos trabalhar com a Caixa hoje, que por ser o banco que mais tem financiamento, como a gente já falou, a gente consegue ter um número maior de imóveis. A Caixa hoje tem 5 modalidades de leilão, que basicamente os outros bancos também têm, que é o primeiro, segunda praça, que é o primeiro leilão, que obrigatoriamente tem que ser feito, onde é trazido o imóvel para a praça com o valor de avaliação do imóvel cheio. O imóvel vale 200 mil, o primeiro leilão vai vir a 200 mil. Ou seja, se eu quero realmente aquele imóvel, é a hora de eu comprar. É a hora de você comprar. Passou da primeira praça, não foi arrematado por ninguém, o imóvel vai para uma segunda praça. Existe todo um processo de baixa daquele primeiro leilão negativo, que a gente vai averbar isso na matrícula. E o segundo leilão vem já com um valor mais baixo, com o valor da dívida e não o valor de avaliação. Aí vamos supor que o imóvel de 200 mil em avaliação tem uma dívida de 150 mil. Esse será o valor que vai vir no segundo leilão. Lembrando que essas duas primeiras modalidades você carece de arrematação pelo leiloeiro. E aí você tem o custo adicional de 5%. Entendi. Qual é a terceira modalidade da Caixa? Licitação aberta. Licitação aberta nada mais é de que o imóvel fica aberto para licitação, quem der o maior lance final leva o imóvel. Entendi. Esse é disputa? Esse é disputa aberta, livre. Entendi. Então você tem a possibilidade de arrematar o imóvel por um bom valor, sem ter o ônus dos 5% do leiloeiro. E essa primeira modalidade, a segunda de arrematação, quem der o primeiro lance leva? Não, ela vai na disputa também para o último lance. Vai chegar no valor pode passar o valor de avaliação. Primeiro e segundo leilão pode passar o valor de avaliação. Ele vai primeiro pelo valor da avaliação, 200 mil. Ele pode chegar a 400 mil na retomada. Entendi. Final. A arrematação pode chegar mais. Porque às vezes é um imóvel que tem extremo potencial. A gente agora recentemente fez uma arrematação em que o cliente acompanhava o imóvel, ele começou com um leilão em 48 mil. O imóvel fechou em 389 mil. A avaliação do imóvel era 400 mil. Teve uma outra situação que o imóvel tinha avaliação de 680 mil e o imóvel foi arrematado em 400 mil.
Então, as situações variam de acordo com o perfil do investidor. Por isso também a importância de você não ficar afoito na hora de fazer um lance, porque se você fizer um lance muito alto, você acaba subindo muito a categoria do leilão, de repente para um imóvel que não vale o custo que está sendo arrematado. Por isso, é uma pergunta que a gente até vai antecipar, por isso muitas das vezes acontece de o cliente fazer uma arrematação de imóvel e não pagar o boleto de arrematação. Porque ele no final vai lá pesquisar, opa, ganhei o leilão, agora eu sou o vencedor. Agora sim eu vou pesquisar o imóvel. E aí quando ele vai pesquisar, ele vê que às vezes o imóvel não está numa boa área, às vezes é uma rua que quando chove muito tem questão de enchente, às vezes o imóvel está muito depredado pelos ocupantes do imóvel. Então são uma série de coisas que fazem. A terceira modalidade é a licitação aberta. A terceira modalidade, com licitação aberta, o maior lance vai vencer. Só que o maior lance que vai vencer não necessariamente vai passar o valor de avaliação do imóvel, porque ele vai vir mais abaixo. E já é uma categoria que você consegue, juntamente conhecendo o seu oponente, seu concorrente do outro lado, conforme ele está no perfil de lance, você consegue equilibrar para não dar lances tão altos. Recentemente, essa semana que passou, a gente estava com um casal fazendo um acompanhamento que foi justamente isso. Ele questionou, eu falei, olha, até 120 mil chega. Se passar de 120 mil já não vale a pena, porque o imóvel tem despesas a fazer, tem averbações de obra para concluir. Então a gente não sabe como está a situação do imóvel por dentro. Mais de que 120 já não vale a pena. Levando em conta que com a arrematação chegasse a um custo de 150, 160 mil custo final, o imóvel vendendo a 250, o lucro não seria tão alto. Entendi. E aí a gente já segura. Então a gente também faz esse trabalho de assessoramento para antecipadamente colocar o cliente dentro do imóvel. E ver os riscos, né? Identificar esses riscos. As outras duas modalidades são venda direta online e venda online. A venda direta online e venda online tem uma disputa, mas normalmente muito pouquinha. A disputa é muito baixa. Por quê? Abre-se um cronômetro para que você possa dar o seu lance, mas você não fica em disputa toda hora tendo que fazer um lance ali até o final. Você deu o seu lance e deixou lá. Eu posso pagar 100 mil nesse imóvel. Você deu o lance de 100 mil. Se alguém der um lance de 102, de 103, as outras pessoas ficarão à frente e você vai ficar na lista de classificação. Se o primeiro não pagar, o segundo não pagar, o terceiro não pagar, a cada 5 dias vai derrubando a proposta até chegar na sua. Então pode ser que você, pelo fato de estar comprando na venda direta e a venda online, você arremate o imóvel abaixo do custo, mesmo não tendo sido o primeiro lance vencedor, por conta da desistência ou não pagamento do boleto que a pessoa fez a arrematação. E esse tipo de venda, você paga os 5% leiloeiro? Esse tipo de venda você não paga os Quais 5% que você de paga? leiloeiro. Você paga no primeiro e na segunda praça. A partir do terceiro, não? Na licitação aberta, venda online, venda direta online, você não paga os 5%. Por isso o atrativo. Entendi. E não necessariamente esses imóveis que são de venda direta são os piores imóveis, que ninguém quer. Não necessariamente. Muito pelo contrário. Às vezes são imóveis que não são pesquisados. Às vezes são imóveis que ninguém quis fazer o lance por conta de períodos. O que é o grande atrativo de você ter uma empresa te assessorando? Se você me contrata para fazer um assessoramento hoje, eu vou trabalhar à noite, eu vou acompanhar o seu imóvel durante a madrugada, vou ver como é que estão os leilões, vou fazer esse levantamento e no feriado eu vou trabalhar, no domingo eu vou trabalhar e vou fazer tudo. Dificilmente você no feriado prolongado, de repente, você vai olhar a lista do imóvel e vai ver que entrou um bom imóvel e você vai estar lá. Você quer curtir com a sua família. Exatamente. Você quer viajar, quer fazer outras coisas. Então você não vai parar para olhar. Se você tem um profissional te assessorando nisso, o profissional vai fazer esse acompanhamento para você. E é a pessoa que dá o lance ou você que dá o lance? A gente faz todo o assessoramento através do sistema. A gente vai fazer o cadastro do cliente, ele vai receber um link no e-mail dele com um código de segurança que a gente vai validar e a gente inicia o cadastramento do cliente. As demais propostas, a gente pode continuar fazendo o acompanhamento para o cliente, ele recebendo o link nos comunicando, ou o próprio cliente pode acompanhar aquelas horas, os minutos finais, para dar o lance dentro do que a gente orientá-lo ou que o cliente quiser chegar até o ponto de investimento dele. Entendi. Podem ser os dois caminhos, mas os dois caminhos a gente consegue fazer o assessoramento e o acompanhamento para que o cliente não venha, de repente, arrematar, né? Porque muito acontece, a pessoa às vezes acontece de arrematar o imóvel com um custo muito acima do que o imóvel valeria. Porque não pôs, às vezes, fazendo sozinho, não pôs na ponta do lápis os custos pós-arrematação que o cliente teria. Entendi. E às vezes acaba de ter um Uma prejuízo. dúvida que eu fiquei foi, se o arrematante não pagar o boleto do leilão que ele quis comprar, né, o imóvel, o que acontece? O imóvel volta para o leilão? No primeiro e no segundo leilão, que é a venda através de leilão, você tem umas penalidades que cada edital vai trazer a penalidade. Às vezes você tem a multa, às vezes você fica impedido de participar de um próximo leilão naquela mesma modalidade, então cada edital vai trazer.
Você tem a penalidade de custo financeiro, dependendo da situação, e você tem a penalidade no fato de você não poder participar de outras licitações, de outros leilões. Na questão da venda direta, do venda online e a venda online e a licitação aberta, se você não pagar, você não tem penalidade. Também é um outro atrativo, porque você não pagou, vai passar automaticamente para o próximo. Alguém vai fazer a arrematação que você não fez. Então, isso não te gera custo. O banco não perdeu tempo em trabalhar com um profissional leiloeiro, que o profissional leiloeiro é pago para que faça isso para o banco, e você não tem custo. Entendi. Mas o imóvel volta para o leilão? O imóvel volta automaticamente para o leilão. Se ele tiver mais de uma proposta na disputa, se além da sua tiverem outras propostas, cada proposta classificada de acordo com a sua ordem da primeira até a última proposta, vai dando a oportunidade da pessoa seguinte arrematar. Entendi. E é algo tão específico, né? E tão assim, tão pontual. A gente já falou sobre tantas coisas aqui, né? Sim. Então a gente precisa de uns 4 podcasts para poder falar sobre tudo, né? Muitos assuntos. São E os tantos riscos, detalhes, né? Isso Para aí. poder ver, né? Por isso a importância de você não fazer o trabalho sem um assessoramento. Às vezes você não está caindo num golpe, mas às vezes você mesmo está se dando um golpe no fato Porque de você esqueceu não de ver conhecer alguma o imóvel, coisa. Exatamente. não saber se aquela região do imóvel vale a pena investir, porque às vezes a casa é maravilhosa, mas é num local que a gente às vezes chama de o elefante branco. A casa é ótima, maravilhosa, muito bem conservada, Mas não vale o bairro não vale. pro bairro. O metro quadrado, se fosse, aí a gente traz um imóvel de Cambuinhas para Santa Rosa, a gente já diminuiu o imóvel, às vezes 50% do valor dele de mercado. É o mesmo imóvel O mesmo imóvel. local, mas em Cambuinhas o metro quadrado é muito mais alto, Sim. vale muito mais na arrematação do que em Santa Rosa. E os dois lugares, assim, são bons, lugares, mas mas às vezes o você metro faz uma quadrado arrematação com metro quadrado que para você não seria o investimento mais adequado. E o que a gente está falando especificamente é de leilão extrajudicial. Explica para a gente brevemente assim, sobre o judicial, a diferença. Judicial, uma empresa efetivamente pode ter um processo contra o cliente e ajuizar uma ação para pedir uma penhora do bem, ou pode ser um processo trabalhista, efetivamente, que veio através do mercado, de uma ação trabalhista, foi penhorado todos os bens do cliente. Entre os bens foi o imóvel. O imóvel vai vir para o leiloeiro imobiliário e o leiloeiro imobiliário vai trazer. Sempre vai advir de um processo judicial. O leilão judicial sempre vem de alguma demanda judicial que algum juízo expediu o mandado para que possa, de alguma maneira, aquele imóvel vir e fazer a quitação daquela dívida, que seja ela de origens diversas. Que tem outras burocracias, né? Outras Por exemplo, a pessoa tem que se habilitar. A pessoa tem que se habilitar, a pessoa tem que ter um profissional acompanhando o processo para poder se habilitar no processo, um advogado acompanhando para que possa fazê-lo. Então, é importante você fazer com um profissional adequado. A assessoria jurídica é muito adequada nesses casos. Até para você saber se existe a possibilidade de algum embargo, ou a possibilidade de alguma impugnação, alguma questão dentro daquele processo, que às vezes vale a pena se arrematar, mas você viu algum caminho que, de repente, a outra parte do juízo não viu e que você, de repente, consegue virar o jogo a seu favor. Entendi. Às vezes Eu já vi imóvel que tinha um pedido de uso capião, uma ação de uso capião. E o imóvel foi arrematado. Caramba. Então, assim, teve que esperar a ação de uso capião para ter validade, né? Eu entendo isso. Então, tem que haver esse apoio justamente por isso. Porque, às vezes, existe a possibilidade de virar o jogo, mas, na maioria das vezes, não tem possibilidade de virar o jogo. E, às vezes, demora muito, porque a gente sabe Demora que muito. a gente Como tá você- careca de saber Pois aqui é, que... como você bem disse, às vezes é aquela economia de 60, 70, 50 mil que você tem guardada de longos anos que você quer investir, ou às vezes um FGTS mesmo, que você tenha lá no banco guardado, que você vai querer fazer um investimento, você investe o dinheiro para fazer uma moradia para sair do aluguel. Aí você acaba ficando com o dinheiro preso e sem o imóvel para poder você se mudar. Porque não é automaticamente. Você arrematou um imóvel de leilão judicial. O dia seguinte você vai morar. Não é. Porque aí entra-se o pedido da expedição da emissão na posse, a tutela antecipada que o juiz vai expedir. E aí, em alguns casos, como casos que a gente, às vezes, a gente tem lá no escritório, o juiz vai dar um prazo de 60 dias para que a pessoa possa sair, aí a pessoa é citada, notificada, tem que aguardar os 60 dias. Aí a pessoa não saiu, o ocupante não desocupou o imóvel, aí você tem que entrar com um pedido para que o juiz expeça a emissão na posse, efetivamente, com força policial. No próprio processo? No próprio processo, Entendi. a gente já entra com um pedido fazendo a junção. Não conseguimos a desocupação de acordo com a sentença que o senhor expediu. A gente vai precisar realmente da solicitação da força policial e a emissão na posse por auxílio de oficial de justiça. É tempo. E aí depende muito das questões burocráticas, que depende muito da vara processual que você vai cair, o juiz que vai estar analisando.
o que está sendo pedido. Então, pode ser que muito disso mude. Nessa questão do leilão judicial, seria assim, eu quero muito morar naquele imóvel, eu quero muito aquilo. Então, eu não tenho, assim, não tenho problema com o tempo. Aí é uma questão que vale a pena. Aí vale a pena. Você vai investir, vai verificar os custos que você vai ter com tudo isso, colocar na ponta do lápis os prós e contras, e você faz a arrematação. E a gente vai entrar com o processo normalmente de emissão, de solicitação de reintegração do imóvel, e a vida vai seguir. Entendi. E esse processo, né, de entrar com pedido de ocupação do imóvel, enfim, vocês fazem do início ao fim, desde o primeiro... Final. Inclusive o assessoramento, porque alguns processos acessórios podem advir desse processo principal de arrematação. Porque o ocupante do imóvel pode estar no imóvel hoje e ele está depredando o imóvel, justamente porque ele vai sair, ele perdeu a posse do imóvel, o direito sobre o bem, e ele vai depredar o imóvel. Muitas das vezes acontece isso. Isso que eu ia te perguntar, é uma coisa que você vê muito, por exemplo, porque pode fazer visitação ou não antes do... A visitação do imóvel depende. Nas visitações dos imóveis extrajudiciais, em quase sua totalidade, você não consegue fazer visita. Os imóveis estão ocupados no status de ocupação, no extrajudicial. Nos judiciais, algumas vezes, a própria pessoa que está perdendo o imóvel, que está sendo executado, ele, às vezes, de bom grado, ele já vai até a instituição ou até o juízo e entrega a posse do imóvel antecipada, antes que o processo finde. Aí isso fica em posse do juízo e em posse do leiloeiro, e aí, nesses casos, você pode expedir ao juiz uma solicitação para que ele autorize você a visitar o imóvel. Você pega a chave com o leiloeiro, faz a visitação ao imóvel, devolve a chave e identifica se realmente aquele imóvel é o mais adequado para você fechar para você. Isso judicial. Judicial você consegue. Eu acho que assim. Isso é um medo das pessoas também. Sim. E isso você deve ouvir muito, né? A toda hora. De pegar um imóvel, entrar e a pessoa pega uma bomba e explodir do imóvel e chegar lá e não ter nada. A gente já teve situações de fazer arrematação de imóvel que quando a gente conseguiu a emissão na posse do imóvel, toda a tubulação de água e esgoto tinha sido concretada. Caramba! A pessoa concretou, na data da saída ela concretou, que é um material chamado grout, que ele busca automaticamente todos os espaços que tiver na tubulação. Antes de sair pela manhã, ele colocou grout em toda a tubulação de água e esgoto do apartamento. Danificou outros 2 imóveis para baixo. Foram 3 apartamentos, o dele mais 2, na linha para baixo dos imóveis que tiveram danos por conta disso que ele fez. Caramba! Aí imagina o prejuízo. Aí nesses casos não tem o que fazer, a gente entra realmente com a ação pedindo a reparação, o regresso que a pessoa tem que cumprir com tudo aquilo ali. Não tem condições porque eu fui arrematado, perdi o imóvel, não tenho condições de pagar, não tem problema. Você vai ter o direito a um título extrajudicial, aí a gente entra com os bloqueios de conta, com os bloqueios de bens, levantamentos, e a gente consegue de alguma forma fazer com que aquela pessoa, ao menos que te gerou um prejuízo, ela também tenha um prejuízo. Seja o prejuízo de ter um CPF bloqueado, um título protestado no cartório, mas ela vai ter algum prejuízo para te, de alguma forma, ressarcir o prejuízo que ela te causou. Porque ela já não era mais dona do imóvel. Entrando nessa parte de humano, né? Como que a pessoa pode, né, fazer isso? Tipo, não é meu, eu perdi, mas você também que está entrando não pode. A gente teve um cliente agora há pouco tempo que arrematou, que quando ele conseguiu acessar o imóvel não tinha elétrica, não tinha muita coisa da hidráulica, sanitário, box, tiraram tudo, até o piso do apartamento tiraram. Caramba! Foi todo retirado. E aí a pessoa comprou, tem que entrar com a reforma do imóvel. Em algumas situações, o cliente vai entrar com a reforma que é válido, quer morar, quer se mudar logo, vai entrar com a reforma. Não quero entrar com a ação. Porque, às vezes, o custo da ação e do trabalho que vai ter de levar tempo até conseguir esse ressarcimento, às vezes, é maior do que fazer a própria obra do imóvel. Por isso que, por exemplo, quando a pessoa vai arrematar, isso vocês já pensam, o imóvel pode estar assim, por exemplo, você até falou que atendeu um casal e tal, que estavam tentando arrematar, e você falou até 120 mil. Porque você já pensa nisso, por exemplo, pode haver alguma coisa que tenha que consertar, pode ter algum gasto a mais? Sim. Pela nossa experiência de mercado, né, os anos de mercado que a gente já está justamente nessa área, a gente sempre observa que no básico do básico a casa vai precisar pelo menos de uma pintura e manutenção de imóveis planejados se tiver. Muitas das vezes é um imóvel mais antigo que está bem conservado, mas a elétrica já não está tão bem conservada. Então, algum custo você vai ter com a desocupação do imóvel, para a manutenção do imóvel para um novo comprador ou para a sua moradia.
né? Na questão de se você for investir para um novo ocupante. Se você for morar, você vai precisar fazer para a sua moradia. Então, algum custo com o imóvel você vai ter. Raramente você tem custo zero no imóvel. Se pelo menos uma pintura, algum custo você vai ter. Existem as suas excepcionalidades, que o imóvel às vezes não precisa de nada, e como está, você vai entrar e morar, existem. Mas vou te dizer que em 95% dos casos o cliente tem que ter essa ideia de algum investimento. Até porque a gente não tem acesso interno ao imóvel. A gente já precisa deixar essa prévia até para entrar no custo de arrematação do cliente isso. Por isso a gente faz o levantamento mercadológico do imóvel, a gente faz um laudo mercadológico mais simples e básico para poder entender se aquele imóvel até que valor limite eu vou chegar. Entendi. Na questão de uma revenda, se eu vou poder aportar parte daquele financiamento que o cliente está pretendendo dentro do contrato habitacional. Então, eu preciso ter todas essas margens de avaliação para que o cliente não entre numa furada de gastar todo o recurso dele na arrematação e não ter depois para fazer a reforma do imóvel. Entendi. Para poder deixar o imóvel em condições de habitabilidade para um próximo ocupante. Isso que eu ia te perguntar. Existe assim um mínimo que eu preciso fazer no imóvel para poder eu vender esse imóvel? Como que funciona essa parte? Existe. Os bancos, em sua totalidade, quando você vai entrar com um imóvel, que você vai aceitar também o financiamento, além da documentação toda em dia, que você precisa ter, no caso de leilões, tanto judiciais quanto extrajudiciais, você tem sempre a documentação em dia, porque o imóvel já estava, de alguma forma, com a documentação ok, até para você levantar a penhora, ou financiado pelo banco. Então, o imóvel tem que estar 100% legal. E aí, com base nisso, você tem um imóvel com a documentação legal, você tem que ter o mínimo. Iluminação, água, esgoto, revestimento. Você precisa ter o básico do imóvel. O imóvel precisa estar em condições de habitabilidade. Se eu quiser hoje, do jeito que o imóvel está, mesmo com tudo básico, uma decoração básica e simples, se eu consigo entrar e morar, é isso que o engenheiro vai fazer a avaliação. Ele vai lá para poder justamente avaliar isso. A terminologia é essa. São as condições de habitabilidade do imóvel. E aí, com isso, o engenheiro que for fazer a avaliação do imóvel vai expedir o laudo, que vai ser a base do banco para liberar o contrato habitacional. E esse engenheiro, como que funciona? Esse engenheiro é contratado pelo próprio cliente, é um engenheiro credenciado da própria instituição financeira. Cada instituição financeira tem os seus escritórios credenciados dos engenheiros que vão fazer esse levantamento. Com base no banco que você buscar, cada banco tem um custo. Na Caixa Econômica, você inicia com um custo de R$ 823 na engenharia. Nos bancos privados, o custo inicia em R$ 2.100, R$ 2.300, pode chegar a R$ 4.000. Caramba, Quais são as diferenças? É verdade. Quais são as diferenças? Num banco público, como Caixa Econômica, você vai pagar isso antecipado. Você paga a engenharia antes. No banco privado, você paga ao final. Quando você vai assinar o contrato, você tem que ter o aporte desse valor. Mas aí eu não sei o valor, quanto que é? Sim, a gente já consegue te dar a base, porque a gente tem a tabela de acordo com o valor pleiteado que você vai ter de financiamento, tem os valores da engenharia enquanto vai sair, que é a taxa de expedição de contrato. E por já está incluído esse custo. Entendi. E, por exemplo, o engenheiro foi lá e viu que o imóvel não estava ok, ele não aprovou. E aí? Eu pago novamente? Existem dois caminhos. Primeiro, o engenheiro negou o laudo. Se ele negou o laudo, você obrigatoriamente tem que pagar um novo laudo, um novo pedido para que o engenheiro volte lá. Aí vai um outro profissional. E na segunda hipótese, ele pode ir lá e pendenciar o imóvel. Ele vai falar, colocar uma exigência. Colocar uma exigência. Ele, não tem spots de iluminação na casa. Eu preciso que tenha os spots de iluminação. Aí ele bota em pendência e ele tem um prazo dentro do sistema para que você possa fazer aquele cumprimento. A gente entra no sistema novamente e solicita ao engenheiro, as pendências já foram sanadas. Muitas das vezes a gente tem um contato do profissional direto que foi, a gente manda através de e-mail, WhatsApp, pendências já sanadas, o senhor já pode voltar e revistoriar o imóvel. E aí o engenheiro marca uma revistoria e você não tem custo com isso. É bacana. Quando ele nega o laudo definitivamente e não tem possibilidade de cumprimento de exigências, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer, ou ele identificou que no imóvel tem duas casas no mesmo terreno, só uma está legalizada, não pode. A casa tem que ser um imóvel por matrícula, um imóvel por terreno. Aí o cliente foi lá e construiu uma edícula ao final do imóvel e não está legalizado, não está fracionado, não está desmembrado. A documentação não está a par para que uma única matrícula seja alienada fiduciariamente para o banco. Aí o engenheiro vai lá e ele nega o laudo. Entendi. Uma dúvida que eu fiquei é, se você comprar um imóvel e o imóvel estiver ocupado, qual é o procedimento que tem que fazer para desocupar esse imóvel e você habitar ele? A gente sempre te dá uma orientação seguinte, não vá ao imóvel. Como cliente, arrematante, não vá ao imóvel.
Porque muitas das vezes, na euforia de ter sido arrematante e de muitas das vezes querer chegar logo ao imóvel, acaba fazendo negociação com o ocupante que está lá de graça morando, não pagando nada, oferecer custo-benefício financeiro e que às vezes a gente não precisa oferecer. Não ir ao imóvel, até porque a gente não sabe por questão de segurança quem está morando no imóvel. Às vezes é uma área que às vezes pode ser uma área de risco e às vezes você não sabe quem está no imóvel, pode ser uma pessoa que não seja de muito bom grado recepcionar aquela abordagem que você está fazendo. Então, o importante é que a gente faça essa abordagem prévia, sempre pelos canais digitais que a gente tem. E a gente, quanto a empresa, vai lá e aborda, porque a gente não é polo, né, passivo nem ativo na arrematação. A gente é uma empresa que recebeu o processo para fazer e está tentando, de alguma forma, evitar o litígio. E aí chegar no acordo. E aí, quais são as atribuições que a gente sempre tenta colocar na notificação? O cliente hoje que arrematou o imóvel, imediatamente quando ele arremata o imóvel, ele já tem direito a uma coisa chamada taxa de ocupação. A taxa de ocupação mensal corresponde a 1% do valor de arrematação. É como se fosse um aluguel para poder diminuir a sua despesa durante o período que o imóvel estiver ocupado. Quais são as abordagens que às vezes a gente faz? O cliente vai sair de bom grado, a gente exime ele do pagamento da taxa de ocupação. Então, ele não vai pagar a taxa de ocupação. E aí o cliente, não, parei, já vou ter esse desconto, então, para mim, na ponta do lápis, se eu sair em 90 dias, eu tenho que pagar X valor. Não, não compensa, eu não tenho dinheiro para pagar hoje nem a prestação, eu vou pagar mais esse valor? E aí a gente deixa claro para o cliente todas as sanções que ele pode sofrer em cima da não desocupação do imóvel. Aí a gente deixa tudo isso notificado para ele. Em quase que sua totalidade das vezes, a gente consegue esse acordo extrajudicial e muito pouco ação judicial. Porque a gente expõe para o cliente, explica, passa todo o processo como vai ser, para evitar com que ele tenha mais um transtorno. Ele já teve o transtorno de ficar inadimplente e perder o imóvel. Ele quer ter mais um transtorno de também, de repente, ter o nome executado, de ter a penhora de algum outro bem que ele faça, uma força policial para sair. Passar por um constrangimento, sair a qualquer momento. Entendeu? E não tem conversa. Quando é feita a emissão na posse e é decretada a força policial, com auxílio do oficial de justiça, a gente literalmente pega as coisas de dentro do imóvel do cliente, põe na calçada, fecha o portão e vida que segue. Entendi. É constrangedor. Então a gente tenta explicar isso com todo carinho ao cliente que está lá, o ocupante, para que ele não precise sofrer essas sanções. Entendi. Que realmente é muito desagradável. E ele sabe quando é arrematado o imóvel? O cliente tem ciência de quando o imóvel dele começa o processo de notificação. Foi muito boa sua pergunta, por quê? O cliente, antes dele ter o imóvel executado, ele recebe notificações e contato da instituição financeira, dando a ele a oportunidade de renegociar o débito e fazer a quitação para que o imóvel não vá ao leilão. Então, até efetivamente ter o leilão, tem todo um processo para poder entre chegar. O banco e o ocupante mutuário para poder chegar até o leilão. Entendi. Ele vai ser notificado uma vez, por todos os canais, diário oficial, tudo isso. Não conseguiu de nenhuma maneira um acordo, tudo isso vai ser registrado na matrícula do imóvel. Todos os leilões e averbações de notificações que foram feitas para o cliente, para que a matrícula, após a consolidação, dê base para que não tenha mais o que o cliente quer reclamar. Entendi. Por isso, muitos clientes, às vezes, buscam assessoramento de um escritório que não tem um conhecimento de causa dos leilões e acaba fazendo o quê? Ingressando com uma ação depois de que tudo isso já aconteceu. E o juiz simplesmente vai indeferir o pedido. Ah, eu quero revisão do meu contrato. Aí o juiz vai ver, na própria matrícula do imóvel já tem tudo isso. Já está consolidado, os leilões negativos já foram averbados, já foi tudo feito e o cliente passou por tudo isso sem ter sequer tentado negociar com o banco. Entendi. Então, a gente, depois de todo esse processo, o cliente teve tempo para negociar. Ele não quis negociar ou não teve simplesmente condições. Muitas das vezes, a gente, quando chega para poder fazer a desocupação do imóvel, o cliente realmente, você vê que a situação do cliente é porque ele não teve condições financeiras para poder arcar. E aí, respondendo, voltando um pouco mais à sua pergunta, nesses casos, às vezes, a gente oferece um acordo. Aí é a parte humana, né, que a doutora Kelly bem falou. A gente se coloca na posição de empatia, não somente de profissional, porque sabe que ali é uma família que está morando. Aí, N motivos, foi durante a pandemia que eu me apertei, fiquei desempregado, eu tenho um filho doente que depende de tratamento, entre pagar a prestação e o tratamento do filho, eu paguei o tratamento do filho. São N hipóteses que podem acontecer e a gente precisa ser empático nisso quanto ao humano. E aí a gente, às vezes, nesses casos, oferece um aluguel para o cliente sair, uma caução em uns meses de aluguel, mas a gente faz tudo isso profissionalmente para quê? Para ter isso tudo documentado. Porque, às vezes, na euforia do cliente de ir lá, não, me dá X valor que eu saio. Aí a pessoa vai, faz o Pix, transfere, e a pessoa não sai do imóvel. Ela perdeu o dinheiro e ainda tem que ter custo com ação depois para poder, através do advogado, bem pensado requerer. Isso.
Então, a gente trabalha de forma a sempre evitar o litígio. Tudo que a gente puder fazer extrajudicial, a gente vai fazer. Só que em alguns casos, infelizmente, como toda situação, é inevitável que o litígio aconteça. A gente brinca aqui que a gente é advogada da conciliação, né? Que a gente adora uma conciliação. Parece que todo mundo sai em paz, feliz e tal, e é bom para todo mundo. Tem né? acordo, o cara tá falando, aceita. É verdade, a gente pega Aceita. muito dessas situações. A gente acompanha, não sei se vocês acompanham, tem séries com referência a isso. Eu sou fã da série Switch, que é justamente isso. Eles são craques em só fazer acordos, Só fazer entendeu? acordo. Sim. E os acordos são bons para todo mundo, entendeu? Exatamente. São Eu bons acordos. gosto muito do acordo, porque você... Primeiro, quando a gente está questão de tentar fazer um acordo, a gente vê a boa fé do outro. Sim. Verdade. Se a pessoa me procura o nosso escritório para querer fazer um acordo, eu já fico assim, tá com boa fé. É óbvio que a gente tem casos e casos. Tem uns acordos absurdos que não tem como a gente aceitar. Tem não uns tem pedidos que cabimento. não tem como a gente pensar na possibilidade de juiz acatar um Exatamente. pedido daquele. Não né? tem, porque tem todo um custo. Não é só do cliente, é o custo dos nossos honorários também, que a gente demorou e a gente quer o melhor para o nosso cliente. Verdade. E eu sempre falo que acordo não é sentença. Sim. A pessoa nunca vai ganhar um valor que ganharia na sentença. sem dúvida. Só que é mais célere, Sim. né? Vai ganhar tempo, que às vezes é o principal, né? Exatamente, vai ganhar tempo. Às vezes a pessoa está precisando do dinheiro. Sempre que a gente vai fazer um tipo de acordo, eu pergunto para o cliente assim, qual é a sua necessidade do dinheiro de imediato? Essa semana que você precisa, em 20 dias? Ah, não tem problema. Então, né, o acordo não foi Aguarda a bom e tal. sentença. Às vezes o acordo é até ruim, mas o cliente está com a necessidade. Então, isso é a individualidade de cada um, né? Então, você pode falar pra gente algumas dicas de lance e algumas estratégias de pagamento. Eu sei que você já falou um pouco, né? Mas entrar um pouco nesse mais assunto. As melhores dicas são tentar avaliar da melhor maneira, através até de sites de anúncios imobiliários mesmo, verificar naquela região, através daquele bairro, qual é a mediana de imóveis que estão sendo anunciados, para você saber. Na região do centro de Niterói, os imóveis estão na média de 300 mil. Pesquisar nos sites daqueles imóveis para ver se o imóvel que você está inicialmente arrematando está mais ou menos dentro daquela condição de avaliação de mercado. Por que a gente dá? E agora é um pulo do gato que a gente deixa bem no asterisco para poder ficarmos bem atentos. Muitas das vezes acontece de um imóvel ter sido financiado 100% por o banco banco, a instituição financeira financiou 100% e a avaliação daquele imóvel já saiu desde o primeiro arrematante, do primeiro mutuário, com um valor acima do valor de mercado médio. Então acontece de às vezes aquele valor está sendo arrematado num valor ainda superior ao que hoje é a média do mercado. Vocês devem ter ouvido muito aí no mercado, que é uma prática que eu particularmente, desculpa, mas eu odeio. Eu acho que isso é literalmente uma prostituição da nossa profissão que o pessoal faz. Pague como se fosse aluguel. Entendi. Financie 100%. Existe todo um processo para que você consiga financiar um imóvel 100% hoje. Porque o cliente hoje, para financiar 100%, ele tem que ter renda maior, ele não vai ter entrada, mas ele vai colocar os custos da entrada dentro do financiamento, e no final ele vai acabar tendo aperto no pagamento daquela prestação, porque a prestação vai ficar superior aos 30% de comprometimento de renda que o cliente pode ter. É o que a gente, muitas das vezes, nos imóveis em lançamento, a gente trabalha, que é o pró-soluto. Em alguns momentos do empreendimento, a construtora deixa com que o pró-soluto seja mais do que os 30%. Deixa com que o pró-soluto, que é o limite máximo da renda que o cliente pode utilizar, em 40%. E aí financia o imóvel que às vezes está sendo vendido por 230, no limite máximo, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, que hoje pode chegar a 280 mil. Então, ele é aprovado em 280 mil para financiar os 230. Ele vai ter todo o processo dele em cima dos 280. Só que ele efetivamente está pagando 50 mil a mais, como se fosse um ágio imobiliário. Caramba. Que não entrou no financiamento e ele não teve esse recurso. E não somente a construtora, como o vendedor também não recebeu. Então, isso é um dos detalhes que podem atrapalhar. Então, eu levei um imóvel que hoje vale no mercado 230 para 280, fechei o imóvel, o cliente ficou feliz. Daqui a 6 meses, o cliente começa a não pagar a prestação e começa a não conseguir arcar com a responsabilidade dele. O imóvel, ao invés de voltar para o mercado com o valor real de 230, volta com o valor de 280. Entendi. Que foi quanto o cliente financiou em sua totalidade. E aí, com isso, dependendo da situação, acaba você arrematando um imóvel que está acima do valor de mercado. Então, você tem que fazer também essa pesquisa. Isso é importante, você fazer esse levantamento. Outra questão e outra dica boa é saber para que você quer comprar a arrematação, para que você quer fazer a arrematação daquele imóvel? Qual é a finalidade da arrematação? É para moradia? Vale a pena você investir um pouco mais no imóvel.
é para investimento, quanto mais de desconto você conseguir na arrematação, melhor, porque a sua margem de lucro vai aumentar. E é fazer justamente essa conta na ponta do lápis. Quanto eu vou gastar de documentação? Tem ou não a taxa de leiloeiro? Tem ou não que gastar para desocupar? Eu já passei em frente ao imóvel, consegui fazer uma pesquisa de mercado, eu vi que o imóvel está ocupado, mas está depredado. O imóvel está em situação que não dá para eu entrar do jeito que o imóvel está para morar. Também não dá para eu colocar o imóvel, comprar para investir e revender na condição que está, porque aí eu vou perder, então tem que fazer mais investimento. São dicas importantes que você precisa analisar quando está fazendo uma arrematação. Que quando você não faz, pode acontecer de, às vezes, o pouco de lucro que você teria, você acabar perdendo. Eu acho que uma preocupação também das pessoas é essa questão de quanto que eu vou lucrar. Isso aí. E devem te perguntar assim, não, mas quanto que eu vou ganhar? É quase sempre isso. E a gente não consegue dar um valor exato engessado. Exatamente, a gente dá uma média. De documentação você vai gastar quanto? Da arrematação você vai gastar pelo menos 5% de entrada, se você for entrar com financiamento, ou numa quitação em 100% do valor do imóvel. Vamos supor que o imóvel seja 100 mil, você quitou à vista. Você vai ter mais 5% médio de documentação, mais os honorários da empresa que estiver te assessorando, mais os custos de reforma do imóvel e desocupação, caso o mutuário que esteja lá, o ocupante, precise fazer algum acordo com você, seja extrajudicial ou no litígio que você vai precisar entrar com ação para desocupar. Tem que botar na ponta do lápis todos esses custos, porque são custos importantes. Então, se você não faz essa conta de, como a gente brinca, conta de padaria mesmo lá no lápis, você às vezes acontece de você ter prejuízo. Ou reduzir muito a sua margem de lucro. Entendi. Porque a ideia boa hoje do leilão, para o investidor de leilão hoje é fazer uma movimentação financeira de grana mais rápido, porque o imóvel, relativamente, quando é bem aportado, bem arrematado, ele é bem vendido e num tempo bem mais curto, e você consegue fazer o capital girar. Muitas pessoas hoje investem conosco, é uma outra dica que dá para saber se o que você quer comprar é isso, é para moradia, porque muitas pessoas às vezes não querem comprar imóvel de leilão, mas eu não quero morar lá. Meu sonho não é daqui a 5 anos morar naquele lugar. Mas às vezes é o potencial da sua renda naquele momento financeiro. Sim, a sua realidade. Você arremata o imóvel pela metade do custo, bota ele para vender pelo custo normal. Às vezes um imóvel de 60 mil vende por 120. Você já multiplicou o seu valor e 120 às vezes é o valor que você precisaria para dar entrada no imóvel de custo maior aonde você tem interesse de morar. Entendi. E aí você vai fazendo os jumps, você vai fazendo a escalada até você chegar no perfil de imóvel que você quer através do leilão. O leilão também te possibilita chegar no imóvel dos sonhos através de investimentos esporádicos para que você consiga ir somando valores até chegar no real valor e no imóvel que você realmente tem vontade de morar. Entendi. E essa questão de, por exemplo, eu sou muito ocupada e não tenho tempo de ver tudo isso e tal. O que eu preciso me preocupar ou não me preocupar quando, por exemplo, eu contrato alguém para me assessorar? Primeiramente, um escritório que você conheça que tem idoneidade. Fazer a pesquisa sobre aquele escritório, aquele profissional, verificar. Fazer pesquisa mesmo. Pedir o levantamento do imóvel, pedir as referências daquela empresa que você esteja assessorando, para que você possa ter a certeza que aquela empresa vai te prestar o serviço. Buscar referências. Nada melhor do que referências. Muitas das vezes acontece de pessoas fazem investimento de leilão o tempo todo, estão ganhando dinheiro com isso, arremataram um bom imóvel que moram com isso, e às vezes as pessoas não sabem, porque não é falado. Às vezes não buscam, vamos dar um exemplo, a Kelly comprou um imóvel, a Kelly não me falou que ela comprou através de um leilão, a Kelly está morando num bom imóvel, eu não sabia. De repente buscar referência, falar sobre o assunto, e você também fazer indicação, porque às vezes acontece de a pessoa também, eu quero comprar, e você às vezes não mencionar que comprou por leilão, que foi um bom negócio para você. A questão de troca, referência, busca de informação e tudo, essa troca é muito legal. Entendi. Porque essa troca ajuda você a fazer um bom negócio. Sim. O network, né? O network que a gente tanto fala. E, assim, às vezes, o que eu sinto até de algumas pessoas é que quando eu menciono essa questão do leilão e tal, até porque eu não tenho tanto conhecimento sobre isso, as pessoas falam assim, mas eu trabalho muito, não tenho tempo de ver isso. Tem como você investir em leilão e, por exemplo, ter sua profissão? Totalmente. Você pode fazer esse investimento buscando uma empresa que vai te assessorar, um profissional habilitado, qualificado, credenciado corretamente na instituição financeira. Dormir com a cabeça no travesseiro e deixar o problema com você. Deixar o problema acontecer. Tem que ter confiança no profissional. Nós temos clientes hoje que o cliente vai no imóvel, faz a primeira visita que a gente convida, às vezes o cliente, vamos fazer a abertura do imóvel hoje para você conhecer o imóvel que você está arrematando. O cliente, às vezes, já arrematou 10, 12, 15 imóveis conosco e, às vezes, foi em 1, 2. Não porque faz o cliente visita. nem vai no imóvel, não faz visita.
Tem um casal de clientes que eu sempre convido o cônjuge, o marido, para poder ir. Vamos dar uma olhada no imóvel? Vamos fazer a visita, porque hoje eu consigo levar o chaveiro para entrar, a gente já está conseguindo acessar o imóvel, seja por qualquer canal que a gente tenha conseguido, seja judicial ou extrajudicial, depois da escrituração. E às vezes a pessoa nem quer, não, resolve isso aí pelo menos. Então eu sou bem do tipo assim, resolve aí pra mim, eu contratei o serviço, eu quero que resolva. E a pessoa faz isso, ó, não vou fazer. Você já tem a sua equipe de trabalho, já tem o pessoal, a gente tem toda a equipe que dá suporte pra gente. Tem pedreiro, tem pintor, tem eletricista. Ah, que bacana. Tem todo esse trabalho. Nós temos o trabalho de despachante na empresa, que você não vai precisar ter problema com lavratura de escritura, certidões, RGI, TBI, processamento junto à prefeitura, levantamento de débito, nada disso você vai precisar fazer. Então, se eu contrato, por exemplo, os seus serviços, tem que fazer obra, você já faz essa parte? A gente vai fazer todo o levantamento. Se for o caso, colocar vocês com um profissional direto para falar, vai falar. Se vocês não querem contato com o profissional, a gente vai fazer os levantamentos de orçamento com os profissionais que trabalham conosco, que são de confiança. A gente vai passar para vocês vão dando a aprovação de cada etapa da obra, de cada custo, e a gente só vai validando e vocês vão fazendo os pagamentos de tempo em tempo. E é isso que eu estava falando, eu acho que as pessoas hoje em dia são um pouco engessadas. Eu, quando contrato um serviço, e eu até falo isso com a Lu aqui, quando eu contrato um serviço e eu confio naquele serviço, eu não quero ter problema com aquilo. Eu quero deixar a pessoa resolver. É o básico, né? Você está pagando exatamente. para não ter dor de cabeça. Né? Como eu falei, questão de confiança. Isso tem que aí. contratar alguém que você confie. Quando a pessoa contrata o nosso escritório, eu falo assim, seu problema você deixou aqui comigo. Agora somos nós assim que vamos resolver. Agora eu sou parte do seu problema. Agora você deita. Exatamente. Agora você relaxa que porque agora eu não vou tem assumir. como a pessoa me passar um problema, uma situação que ela está, e ela ficar preocupada. Então, por que ela me contratou? Eu vou tentar dar um jeito de resolver, né? Nós vamos tentar resolver, né? Tirando os nossos clientes ansiosos, que a gente sabe que tem. A gente sabe. Fazendo todo o trabalho, eles vão querer o assessoramento e nos assessorar também no trabalho. Na sua quase que toda a totalidade, o cliente relaxa, deita a cabeça no travesseiro, bem como você falou, deita no travesseiro, relaxa e segue. Não, a gente tem aqui, né, vários clientes que são assim, a gente manda um andamento todo mês, aí eles vão dar um ok e tá com a cabeça tranquila. Mas tem outros que são mais ansiosos, mas isso eu acho que assim, é a vida. As pessoas estão mais ansiosas, né? As pessoas querem resolver tudo logo, tá tudo acelerado. Esse dia eu estava sentada vendo assim, a TV passando. Vocês sabem que eu me surpreendi com o fato da moça falando na TV, por ela estar falando de uma forma lenta? Hoje tudo no 2. É o WhatsApp acelerado, é a resposta que eu quero automática. Exatamente. Se a internet fica um pouquinho mais lenta, eu já não consigo esperar, entendeu? Exato. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, essa mulher tá falando tão lento, mas não, é a nossa vida que tá acelerado. Eu uso muito um exemplo com os clientes lá, às vezes, que falam, quanto tempo que eu vou precisar? Eu preciso de prazo, senão eu não vou fechar negócio. Aí eu lembro ele, você lembra que antigamente você escrevia uma carta, postava no correio, a carta levava 1 mês para ir, e às vezes 2 meses para voltar a resposta. Você ficava nessa ansiedade? Exatamente. Você não ficava. Aí o cliente começa a parar para refletir, porque muitas das vezes, a gente quer acelerar os processos. Né? A geração do tudo ao mesmo tempo agora, tem que acontecer tudo ao mesmo tempo, senão a coisa não funciona, na minha cabeça não dá. A gente anda com a mente muito barulhenta. A gente precisa ter essa desaceleração. E isso é importante. Então, se você pôde esperar há tempos atrás uma carta ir e voltar em 2 meses, você pode esperar, às vezes, 1 dia. 2 dias, 1 semana, para poder você ter o seu problema resolvido, ter a questão dos seus levantamentos de prazos, de andamento processuais dentro daquele tempo adequado. Eu sempre falo assim, que tem um equilíbrio. A gente tem o compromisso de dar uma satisfação, né, esporadicamente, né, no prazo lá que combinou no contrato, e a questão da pessoa ter essa consciência, porque a gente não quer ficar com o cliente 10 anos. Sim. A gente quer resolver. É mais um processo para a gente estar andando. Exatamente. Se a gente consegue resolver o processo logo, é menos um processo para fazer, mais um cliente satisfeito. Mais um dinheiro que vai chegar. Mais um dinheiro que a gente recebe e a vida segue pro próximo. Então, às vezes o cliente, assim, tem algumas causas que a gente cobra só no final, dependendo, enfim, que a gente fica ali esperando aquele valor e o cliente acha que a gente também não está ansioso, a gente fica ansioso também. E que é sua própria natureza, é um contrato de risco. A gente também fica ansioso pelo fato de não saber nem se vai ter o pleito atendido lá no final, a sentença favorável, e de repente não ganhar dinheiro e trabalhar também à toa, né? E a gente fica triste também quando não ganha. Demais. A gente fica triste. Quando eu estou acompanhando um leilão para um cliente que a gente às vezes não consegue arrematar, que chega lá um mais impulsivo, um arrematante mais impulsivo, quando está tudo bonitinho, 100, 110, 120, 300, 400 mil, eu sei que o cara pode chegar até 700 mil. O cliente chega a 700. Aí quando está chegando em 699, vem bota 850. Nossa. Aí me arrebenta.
Pois é, você fica triste, Entendeu? a gente fica triste. Porque o cliente estava ansioso para fechar, o cliente tinha potencial para fazer, a gente também está ansioso. E o nosso honorário fica onde? Exatamente. A gente quer que dê certo. Verdade. A gente torce pelo... Eu sempre falo assim, nós aqui não somos os maiores torcedores dos nossos clientes. Sem dúvida. Verdade. Nós torcemos por eles. Uma informação que é importante, né, que o cliente às vezes não entende, é a questão de a gente trabalhando, aí, trazendo um pouco para nós, assessoria jurídica para o leilão. A gente trabalhando, a gente depende do processo finalizar, porque enquanto o processo não finaliza, eu não recebo. Sim. Processo banco, eu sou credenciado banco. Quando eu finalizo todo o seu processo de RGI, eu encaminho para o banco tem até 30 dias para me pagar. Então, eu também espero. Então, você fica ansioso também. Eu fico ansioso para receber. Então, quanto mais rápido eu caminhar com o seu processo, mais rápido eu vou receber. Você vai ficar feliz que vai receber o seu imóvel mais rápido. E a vida vai seguir, vai ficar todo mundo sorridente. Todo mundo entendeu? recebe, a gente também feliz. depende. Porque é um ponto importante. Um ponto importante do leilão. O cliente, com o leilão, quando ele arremata, venda direta online e na licitação aberta, o banco me paga. O cliente não tem custo para me pagar. Se der a sorte de o imóvel estar vazio ou uma desocupação extrajudicial, ele não teve custo com o meu trabalho. Se ele me conceder a possibilidade de me escolher como credenciado para assessorar ele no processo, ele não tem custo. O banco me paga. Que bacana. O banco me paga pelo assessoramento e me paga a comissão pelo imóvel que eu consegui arrematar e vender para ele, nessas modalidades de venda direta online e venda online. Então, o cliente também tem essa possibilidade de investir sem ter custo. Não me paga nem os meus honorários, muitas das vezes. É o banco que te paga. O banco está me pagando para fazer esse suporte. Aí é importante de o cliente, sempre que precisar, buscar uma empresa assessorada para fazer esse acompanhamento, para quê? Deixar tudo bem combinado. Combinado não sai caro. O que eu tenho que fazer dentro do processo quanto a representante credenciado do banco, eu não vou te cobrar nada. Eu vou te cobrar do que for honorário extra processo com o banco. Extra arrematação. Que são os custos processuais, a parte do despachante documentalista todo que tem que ser feito. Essa é a parte que você vai pagar. Então é muito importante também o cliente entender, deixar tudo bem combinado com o profissional que vai fazer. O combinado não sai caro. Sim. Então, saber que ele pode ter custos a mais que de repente ele não precisa ter. Entendi. Por isso a importância de buscar uma empresa de confiança, que seja uma empresa honesta no mercado, que não vai querer tirar do cliente custos que ele não precisa. Eu tenho um casal que a gente faz, trazendo como exemplo, que a gente não cobra taxa de despachante deles. A gente já convencionou que não vai cobrar taxa de despachante, porque é um casal que está sempre comprando, compra e vende. Então, eles me deram o privilégio de poder atendê-los, de ser exclusivo o atendimento meu para eles. Eu não vou cobrar deles a taxa de despachante, porque as comissões que eu já recebo do banco já são suficientes para cobrir os meus custos. Entendeu? Então, combinar, negociar mesmo, falar com o profissional, se informar, tá, mas o que está dentro do teu trabalho? O que está dentro do escopo do teu trabalho aí? O que você vai me entregar? Com esse custo que o banco já está te pagando. Porque mesmo que eu não esteja te pagando, mas o banco está te pagando. Eu sou cliente que o banco está te pagando para me atender. Então, o que tem? Fazer realmente acordos com o profissional que esteja fazendo. E se não sentir segurança, botar no papel mesmo, contrato. Sim. Que é o mais importante. Que vale o que está escrito. Exatamente. Uma questão que eu fiquei na dúvida foi que você citou que eu posso usar o FGTS para arrematar o imóvel. Como que funciona esse procedimento? Perfeito. Vamos supor que você está entrando numa modalidade de imóvel em que você vai comprar, como exemplo de todas as modalidades que a gente falou, eu vou pensar uma para que a gente possa falar especificamente. Venda direta online. O imóvel está lá disponível na prateleira do banco, dentro do estoque do banco, e você quer arrematar aquele imóvel. Você vai lá, olha no seu extrato de FGTS que você tem lá R$80 mil de FGTS para comprar aquele imóvel. Não precisa de recurso financeiro. Você vai buscar um imóvel até aquele valor dos 80 mil. Sim. Eu vou fazer todo o seu processo à vista, resgatando o seu FGTS, e você vai usar somente o seu FGTS para a arrematação daquele imóvel. Caramba. A gente faz um processo direto junto ao banco, resgata o seu FGTS e você inicia o seu investimento ou aquisição do seu sonho através do FGTS, com um custo muito inferior a um preço de mercado normal de um imóvel. Ou seja, um dinheiro que está lá parado. Parado, que você não pode utilizar. E qual é a destinação exata do FGTS? Habitação. Você pode usar para essas questões ou em situações muito atípicas com referência à calamidade pública e tudo aí, a gente não entra nesses pormenores. Mas você pode usar o seu FGTS sem precisar ter recurso de um dinheiro que você esteja disponível para investir em outra coisa, porque o FGTS vai ficar lá rendendo e você não pode mexer. E você usa esse valor para poder começar a fazer movimentação com isso. Pode até quitar um imóvel. Pode quitar, pagar 100%, pode amortizar caso você entre com financiamento depois. Não quero usar o FGTS agora. Vou comprar e vou financiar uma parte, deixa o FGTS lá. O que é muito comum
da pessoa, muito incomum da pessoa fazer. A pessoa sempre que tem o porque FGTS é um que dinheiro cubra, que tá a pessoa lá, né, quer parado, cobrir. né? E aí tem pessoas que também fazem esse processo. Vêm falar conosco, mas eu não tenho dinheiro e queria começar a investir. Aí a gente começa a puxar todas essas informações. Por isso a importância de você estar sendo atendido por um profissional que conheça o que está fazendo, porque ele vai te dar todas as possibilidades dentro daquele cenário para poder você fazer a compra. E aí a gente questiona, tem FGTS? Trabalha CLT? Tem carteira assinada? Vamos puxar um extrato para ver? Às vezes o cliente faz e aí entra na questão, eu quero comprar um imóvel dos sonhos, mas não tenho condições. Seu FGTS pode te ajudar a começar a investir nisso. O FGTS às vezes está anos lá quietinho. Parado. E tem essa questão do FGTS, de você nunca ter sacado. Tem, muito comum dos clientes não utilizarem. Eu já tive que cliente comprou um imóvel de 380 mil com recurso do FGTS, 23 anos de empresa, trabalhador de plataforma e nunca sacou R$1 do FGTS. Salário alto, de diretoria. Eu digo também da tem questão alto. de a pessoa utilizar o FGTS para o fim de comprar um imóvel. Tem que ser o primeiro imóvel? Como é que é? Sim, você aí entra nas regras do FGTS. Para você comprar um imóvel no FGTS, o imóvel você não pode ter um imóvel na mesma região, no mesmo bairro, no mesmo município ou municípios limítrofes da onde você tem. Você não pode ter utilizado para amortização em menos de 2 anos. Você não pode ter utilizado aquele imóvel para compra de outro imóvel em 3 anos. Vamos supor que você me vendeu um imóvel. Eu usei o recurso do FGTS para comprar o meu imóvel no banco. Depois eu vou vender o meu imóvel para a Lu. Tem menos de 3 anos. Tem 2 anos que eu comprei usando o recurso. A Lu não vai poder utilizar o FGTS dela na compra, porque está dentro da regra dos 3 anos. Então ela não vai poder usar comprando. Entendi, mas ela pode comprar o imóvel e usar para amortizar. Entendi. É uma das situações em que raramente o cliente não usa para compra, mas compra para amortização depois. Você faz o financiamento normal, entra seu prazo, paga a sua primeira parcela e entra com pedido de amortização junto ao banco para quitar. Entendi. Que você não pode comprar com FGTS, mas não tem nenhum impeditivo para você amortizar. Ah, tá. E vamos supor que num cenário total que você não possa utilizar de imediato, você aguarda o prazo prescricional dos 3 anos, sai da regra e faz a aquisição. Entendi. Entendeu? Outra pergunta aqui quais são os melhores imóveis, né, para investimento ou moradia? Vai depender de qual é a finalidade do imóvel que você está querendo buscar. Porque se você quiser fazer uma compra para investimento, para que você possa fazer um jumper, para fazer uma moradia, depois uma compra de um imóvel para moradia é melhor você investir num imóvel de praça, com valor de mercado, com desconto alto, que os bancos hoje chegam a até 75% de desconto no imóvel na praça. Então você compra um imóvel muito abaixo do valor de mercado, você revende o imóvel para poder comprar, de repente, um imóvel de moradia. Vai depender muito da sua finalidade. O seu perfil de investimento, se você é um investidor mais agressivo ou menos agressivo, se você tem um pouco mais de tempo para que aquele dinheiro produza mais recurso para você com o lucro ou não tem tanta pressa. Às vezes é um uso de FGTS que o dinheiro já estava parado há muitos anos. Você tem tempo para guardar aquele dinheiro, aquele imóvel que você comprou com o FGTS, ser vendido e você produzir mais recursos. Então vai depender muito da finalidade, da destinação do imóvel que você quer dar. E aí a gente faz essa análise. Aí já trazendo para a gente vai fazer essa análise com você, um estudo de perfil, para identificar qual é o melhor produto naquele momento que você vai fazer. Se for para investimento ou para moradia. Entendi. A questão, nós falamos isso o podcast todo, né? Mas eu queria que você enfatizasse, eu sempre gosto de valorizar muito a gente, né? Porque você ter uma assessoria de uma pessoa que sabe daquilo é muito diferente. Eu até uma vez dei o exemplo a você, que eu te chamei para me ajudar aí num processo de uma compra, pelo fato de eu não ser especialista, a gente sabe o tudo, né? O direito todo. A gente sai da faculdade muito genericamente. Exatamente. Né? A gente sabe um pouco de tudo, é o clínico geral. Né? É o clínico geral. Exatamente. Eu te chamei para fazer uma assessoria imobiliária para mim. E eu até uso isso como exemplo para os meus clientes, que por mais que eu tenha algum conhecimento, eu quero aquele suporte específico para aquilo. Né? Se eu não lido com penal, eu quero alguém que me dê suporte àquilo. E eu vejo que talvez as pessoas, às vezes, elas ficam muito reprimidas, assim, de contratar um profissional, de sempre ter essa visão que está gastando dinheiro. Eu estou gastando dinheiro, eu posso fazer sozinha. Eu não vou contratar um engenheiro para fazer alguma coisa na minha casa porque eu sei fazer. Aí dá um problema lá para frente. Então, você explicar mais essa importância da assessoria para essa questão de imóveis. A gente sabe que a gente pode fazer sozinho, como você mesmo explicou. Né? Existem os caminhos, mas existem as furadas que às vezes você pode entrar quando você não tem um assessoramento.
Existe a questão do prazo, que às vezes você fazendo sozinho, sem auxílio de um profissional, você vai ter um prazo às vezes muito maior para poder resolver. É um simples detalhe de uma certidão. A gente, quanto a empresa, tem os caminhos para que a gente consiga sair com a certidão do cartório às vezes no mesmo momento. Consigo uma certidão hoje em até 4 horas. Eu consigo, às vezes, processar um ITBI e conseguir pegar o ITBI para o dia ou para o dia seguinte. O cliente fazendo sozinho esse processo por não conhecer, às vezes ele vai levar 10 dias para o que eu consigo no mesmo dia. Às vezes eu consigo em 4 horas. Então, é importante dessa dica, primeiro, para sair dos golpes, sair de profissionais que querem mais tirar vantagem de você do que realmente te fidelizar como cliente. Eu falo muito isso lá para os meus pares lá na empresa, para os meus associados, eu falo. A gente precisa entender que eu quero criar sempre clientes, eu não quero fregueses. O cara que vem, faz negócio uma vez e vai embora e nunca mais vai me indicar. Hoje a gente tem na plataforma de clientes, 80% dos nossos clientes são indicação. Aí a gente entende que a gente está fazendo um bom trabalho, porque o cliente, além de voltar, ele indica. Ele faz novos negócios. E isso que é importante. Então, fica sempre atento. O boca a boca sempre funciona. O boca a boca é o que a gente falava ainda há pouco. Buscar referências. Sim. Indica, busca referência. E não é pecado ou vergonha nenhuma, às vezes até mesmo ser profissional, como a gente às vezes troca. Eu preciso de um profissional para me atender na questão previdenciária. Eu não sou previdenciário. Eu não sei quais são as minúcias do processo previdenciário para poder eu conseguir, de melhor maneira, alcançar o meu mérito, o meu objetivo. Então, não é problema nenhum eu buscar um profissional da área. Porque quando eu preciso ir no cardiologista, eu não vou no clínico geral. Sim, eu mas busco é um cardiologista. específico. Então, a gente tem que entender isso. Buscar os profissionais. Ter um pouco da questão de... Hoje a gente está muito de desconfio de todo mundo. Eu não confio em ninguém. Mas dá pelo menos um ponto de volta de confiança ao profissional. Dá a oportunidade de fazer. Se você não confia em 100%, mesmo que tenha sido uma indicação, acompanhe o processo. Acorda para poder você ter de prazos em prazos, né? Como vocês bem falaram ainda há pouco. A gente pontuar ao cliente, teve um andamento assim. Teve uma questão agora, preciso agora do valor das certidões, o processo é assim. Fazer o acordo de boca a boca com o cliente e falar, as etapas do seu processo serão essa e essa, todas as etapas. E falar, de tempo em tempo eu vou te comunicar claro, de cada uma, esclarece. Nesse momento, eu estou na fase 2, eu vou precisar disso e disso. Aí você vai olhar lá no contrato ou na conversa que você teve comigo, não, realmente já está nessa fase. E aí você bater que os custos também estão casando. Porque eu vou te dar uma média sempre de 5%, 6% de documentação para você fazer o processo. Se você vê que está fugindo muito disso, peraí, por que o custo está aumentando do que a gente combinou lá no começo? E é muito comum, às vezes, de profissionais fazerem isso. Aumentar o custo que não estava acordado e não te dizer por que aquele custo está sendo aumentado. Foi custos do processo. Tá, mas de quê? É uma certidão nova que teve que tirar? É alguma outra dívida que não estava compilada lá no início, que agora eu estou vendo que está se detalhando e eu preciso pagar? Então, sempre buscar isso. A gente tem uma empresa hoje aberta para visitação nos nossos sites. Aí eu vou aproveitar até para fazer um pouquinho do nosso merchan. Pode fazer. Que é o nosso Instagram e redes sociais bauer.consultoria. A gente vai deixar aqui na legenda. Depois bota lá na legenda que vocês podem acessar o Instagram, buscar através do direct, nas nossas páginas de rede social, no nosso site também, que vocês vão buscar todo esse assessoramento e vai ter todo esse acompanhamento. É importante pesquisar. E 2 coisas que eu sempre falo. Pesquisa o cliente na internet, que hoje com o Jus Brasil na internet aparece todas as ações que as pessoas têm, seja CNPJ ou CPF, e vai no Reclame Aqui, bota o nome da empresa e verifica se tem alguma coisa. Porque já é um sinal de alerta, Google, uma luz para você acender. Para aí, eu estou vendo aqui, a Bauer é a mesma Bauer que eu estou falando, pode ter uma outra empresa que não seja a assessoria imobiliária, que tenha o mesmo nome ou um nome parecido. Então, vão detalhar. Não, para aí, a Bauer não tem processo. Não tem problemas. O nível do Reclame Aqui está 0. Não tem aquele nível alto da empresa reclamada. E vai lá, conversa. Eu sempre falo isso. Bater um papo, fazer o que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, fazer o boca a boca, conhecer o espaço de onde a gente está, fazer justamente essa troca com o profissional, porque o olho no olho é a melhor coisa que você tem a fazer. E às vezes as pessoas ficam muito engessadas com essa questão, quero fazer tudo online. Às vezes a presença é diferente. Eu sempre priorizo isso. Tem coisas que eu não consigo atender online. É diferente. É muito diferente. Né? Essa troca é muito importante, né? É de ter contato. A gente está perdendo isso, esse contato de sentar, de conversar, de ver ali, olhar no olho do olho e ver o outro ali, né? Eu digo que hoje dos nossos clientes, eu acho que eu já estou com um perfil de clientes que eu acho que 40% dos meus clientes não querem mais ir no escritório. Sim, mas já te conhece, né? Já querem. E alguns, quando chegam, às vezes falam, você faz atendimento online? Eu posso fazer a lavratura da minha escritura online? Eu posso fazer tudo online, sem precisar ir aí?
Pode, a gente tem os caminhos. Sim, pode. Hoje, com os certificados digitais, dão mais segurança. O próprio governo tem o Gov, que tem assinatura digital, que facilita, às vezes, num contrato mais básico para você assinar, que não dependa de tanta suficiência jurídica para você fazê-lo, de outra forma, né? Um outro meio. Então, a gente acaba fazendo. Então, é muito cliente comumente agora virando para o digital. É justamente por conta disso, da correria. Estou muito corrido, eu não tenho tempo, eu não consigo fazê-lo. Então, o cliente acaba virando para o digital por conta disso. Aí é onde entram os riscos, que o cliente precisa analisar muito bem. Às vezes, o facilitador pode ser ali que o profissional que não esteja bem intencionado ache o pulo do gato ou o detalhe que vai, de repente, aplicar um golpe. Sim. Cobrar coisas que não precisam cobrar. E é aquela questão que eu sempre falo, às vezes a gente perde 1 hora indo até você, né? 1 hora e tal, 40 minutos, enfim. Quando vai fazer essa questão da online, a questão do WhatsApp, em vez de ser um facilitador, você fica 1 semana conversando. Verdade. Quando ir pessoalmente, às vezes resolver conversa numa reunião. Exatamente. E o facilitador também. Eu não entendo nem que seja o gasto do tempo. É investimento para você conhecer com quem você está fazendo o negócio. E aí depois sim que você fez o primeiro contato, que você conhece quem está fazendo o negócio. Você está seguro, se sente aí seguro, sim você desburocratiza o processo e vem para o online. Vem para outros meios, né? A gente tem clientes das mais infinidades de negócios que a gente faz no escritório que assinam tudo online. O gerente do banco não sai do banco para fazer o financiamento. Sim. Assina online. A escritura é assinada online. O cartório gera tudo online. Eu gero o certificado digital do cliente sem ele precisar o cartório assinar nada. Mas eu acho essa questão da gente ter confiança, né? De você ir no lugar e o lugar te passar confiança é muito importante. Sim, ainda mais nessa área, né, de investimento que a gente tem, é muito importante esse troca. Exatamente. Né? Quando você vai cuidar da sua saúde, você vai buscar online ou você quer buscar um profissional de referência? É a mesma coisa, você está investindo seu dinheiro, é a sua saúde financeira que você está colocando. Você pode estar colocando sua saúde financeira em risco pelo fato de não ter buscado conhecer o profissional que está te atendendo. Exatamente. É saúde. Saúde por saúde não deixa de ser saúde. É a financeira e a pessoal. Você não entrega a sua saúde física para qualquer profissional e não faz tudo online. Você não faz um exame de sangue online. Você não faz uma ultrassonografia online. Então, por que você quer fazer todos os demais atendimentos online? É bom, mas primeiro conhece. É verdade. Faz esse trabalho, faz uma visita com a gente, toma um café, vai lá, bate um papo. Depois que você já pegou a indicação, fez a primeira visita, aí sim, aí a gente desburocratiza todo o processo. Deixa o processo caminhar na mais perfeita paz, com todo o tempo que você precisa. Eu assino sua escritura no início do dia mais cedo, no final do dia, no final de semana. A gente dá um jeito de fazer tudo o que é possível. Depois vai alinhando. Depois vai alinhando, isso aí. Então é isso, obrigado pela sua participação. Eu vou deixar o canal aberto aqui para vocês fazerem pergunta para o Alexander e para a empresa dele, se quiserem. E o contato dele vai estar aqui embaixo. Obrigado pela participação de todos. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, gente.